Olá, pessoal! Como vão vocês? Aqui quem fala é a professora Natália. E no vídeo de hoje, nós falaremos sobre dois temas da parte de Química A, parte de Química Inorgânica, tá? São dois temas que estão completamente interligados, por isso estamos falando dos dois juntos. Falaremos sobre ligações químicas e geometria molecular, ok? Então, por que os átomos fazem ligações? Se a gente lembrar lá da nossa tabela periódica, existe um grupinho, que é o último grupo aqui, o grupo 18, que é chamado de gases nobres. Esses elementos químicos, eles não fazem ligações, são os únicos da tabela periódica que não fazem ligações, ok? Todos os outros elementos fazem ligações. Por que será que somente os gases nobres não fazem? Então, aí eu separei aqui, né, os gases nobres só para a gente olhar um pouquinho melhor para eles, ok? Se a gente reparar, o hélio é o único do grupo que tem a terminação S2. Todos os outros terminam em P6, ok? Porém, todos eles têm uma camada completa. Aqui, ó, o hélio, ele tem a camada K, vou botar aqui como nós veremos no próximo slide, ó. O hélio tem a camada K completa com 2 elétrons. Daí por diante do neônio, a partir do neônio, todos os elementos têm 8 elétrons na sua última camada, ok? Essas características fazem com que eles sejam estáveis. Como ele já tem o octeto completo, ou no caso do hélio, a primeira camada completa, eles são estáveis e por isso eles não precisam fazer ligações, certo? Então, todos os outros átomos fazem ligações para obter a mesma estabilidade de um gás nobre. Como assim a mesma estabilidade? Todos eles fazem ligações até completar 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons, no caso de alguns, né, que são mais próximos do hélio. O hidrogênio, por exemplo, que tem número atômico 1, tem 1 elétron, ele é mais próximo do hélio, então ele vai fazer uma ligação para ficar igual ao hélio com 2 elétrons na última camada, certo? Então, existem 3 tipos de ligações químicas. Nós vamos falar das 3. Ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente, e dentro da ligação covalente a gente tem uma ligação especial, uma ligação covalente especial, que é a ligação coordenada. Então, vamos começar falando da ligação metálica. Como o próprio nome diz, né, ela é formada somente por metais. E no nosso dia a dia, nós temos várias ligas metálicas formando os materiais que nós usamos. Temos o aço usado nas construções, o alumínio das latinhas, o cobre usado na fiação e o último exemplo aí temos o magnésio, que é usado nas rodas de automóveis. E podemos ter muitos outros exemplos, joias de ouro, de prata, de aço também, certo? Então, temos muitos exemplos de ligas metálicas no nosso dia a dia. E qual é a característica dessas ligas metálicas? São as mesmas características dos metais, né? São os sólidos metálicos, né? Contêm brilho, eles são bons condutores de eletricidade e de calor, eles têm alto ponto de fusão e ebulição, são maleáveis. O que quer dizer que são maleáveis? Que a gente pode prensar até eles se transformarem em folhas do metal. E também apresentam ductibilidade, que é a propriedade de formar fios, como nós falamos dos fios de cobre, certo? Dentre essas propriedades, eu queria destacar uma, que é o fato deles serem bons condutores de eletricidade. Por que eles são bons condutores de eletricidade? Nós temos um exemplo aqui de uma figura, né, que temos átomos de um determinado metal, tá? E se a gente olhar, aqui a gente tem alguns elétrons que eles estão livres. Dentro desses elétrons tem a letra V. Por que tem a letra V? São os elétrons de valência, são os elétrons da última camada. E dentro dos metais, esses elétrons da última camada, eles estão livres e por isso eles apresentam grande mobilidade. O que é mobilidade? Eles podem se mover entre os átomos.
ok? Então, esse fato deles poderem se mover entre todos os átomos, eles estarem soltos, de apresentarem mobilidade, é o que faz com que os metais sejam bons condutores de eletricidade, tá? Esse fenômeno aqui, alguns autores chamam de mar de elétrons, ok? Agora vamos falar da ligação iônica. A ligação iônica ela é normalmente formada por um metal mais um ametal. Por que normalmente? A gente vai ver depois, um pouquinho mais para frente, que tem aqui no lugar do metal, a gente pode colocar uma substância, um íon, né? Um cátion não metálico, que é o cátion NH4. Certo? Esse cátion aqui, quando ele está junto de um ametal, de um outro ametal com carga negativa, ele também forma ligação iônica, certo? Todos os compostos iônicos são sólidos, como a gente pode ver aí, ó, o sal, no primeiro exemplo, o sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que muitos usam para desentupir pia. E a gente tem aí um exemplo de um outro sal aí, esse cristal azul bonitão, que é o sulfato de cobre. Também é um composto iônico. Todos eles sólidos com altíssimo ponto de fusão, ok? E como que se forma a ligação iônica? Vamos lá, vamos ver como seria a ligação entre o lítio, que é um metal, e o flúor, que é um não metal. Se nós olharmos a última camada, que é a camada de valência do lítio, ela possui um único elétron, certo? E a do flúor possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, certo? Ou seja, o lítio ele é bem parecido com o hélio, o mais próximo, o elemento gás nobre mais próximo a ele é o hélio, e tem 2 elétrons na última camada, certo? E o elemento mais próximo ao flúor, o gás nobre mais próximo ao flúor, é o neônio, que tem 8 elétrons na última camada, ok? Então o lítio vai querer fazer uma ligação para ficar igual ao hélio, que é o gás nobre mais próximo a ele, e o flúor vai querer fazer a ligação para ficar igual ao neônio, que é o gás nobre mais próximo a ele. Então, como vai acontecer? Esse elétronzinho aqui do lítio, ele vai ser doado para o flúor. Por quê? Porque aí o lítio vai perder essa camada, certo? Vai ficar só com 2 elétrons, que nem o hélio estava lá, e o flúor está com 8 elétrons na última camada, que nem o neônio, certo? Então, a gente teve a doação desse elétronzinho aqui do lítio para o flúor. Quando isso acontece, ó, os elétrons eles têm carga negativa, ok? Então, se o lítio perdeu uma carga negativa, ele ficou com carga positiva, né? Então, agora ele é o lítio mais, ok? Agora, o flúor, ele ganhou um elétron, então ele ganhou uma carga negativa. Se ele ganhou uma carga negativa, ele vai ficar como? Flúor menos um ânion com carga negativa, certo? Então, todos os metais, todo átomo que perde um elétron e que fica com carga positiva é chamado de cátion. Então, cátions estão sempre carga positiva, ok? E todo átomo, quando ganha um elétron e fica com carga negativa, é chamado de ânion. Então, cátion, carga positiva, ânion, carga negativa, certo? Então, o que eu posso dizer que átomos com carga são chamados de íons. Então, aqui eu tenho a formação de 2 íons, um de carga positiva e um de carga negativa, certo? Por isso que a gente chama essa ligação de ligação iônica, porque ela é formada a partir de íons, ok? E lembrando que sempre na ligação iônica vai ser o metal que vai perder elétrons e vai virar o cátion, e o não metal vai ganhar elétrons e virar um ânion, beleza? E a gente tem um outro exemplozinho que eu falei lá para vocês, a ligação iônica geralmente é metal, mas não metal, ok? Justamente, aí falei também, né, que existe um cátion não metálico, que é o NH4,
que também forma compostos iônicos. Porque, ó, ele é um cátion, como eu falei, ele tem carga positiva. Se ele se juntar, por exemplo, com um ânion de carga negativa, eu tenho aqui 2 íons, né? Então, se eu tenho 2 íons, esse composto, ele faz uma ligação iônica, tá? Temos outros também formados pelo NH4, que é o íon amônio. Por exemplo, o hidróxido de amônio, tá? Também o amônio, íon amônio com carga positiva, o íon hidroxila com carga negativa, então também são íons, fazem ligação iônica. São as únicas exceções da ligação iônica que não começam por metal, tá? São as que começam com o íon NH4. Então, características das ligações iônicas. Então, são todos sólidos, né, como nós vimos, de alto ponto de fusão. Como nós temos cargas, né? Como é que se chama? Quando a gente tem cargas opostas, elas se atraem. E essa atração é uma atração eletrostática. Então, os sólidos da ligação iônica, eles fazem interações eletrostáticas, ok? Quase todos eles são solúveis em água. E quando eles são solúveis em água, eles conduzem eletricidade. Por quê? Vamos pegar o exemplo aqui, um exemplo de um composto iônico, o NaCl, nosso sal de cozinha, tá? Quando a gente coloca ele em água, quando ele tá em aquoso, o que que ele faz? Ele libera o íon, o cátion, né? E o ânion. E esses íons que estão livres na solução aquosa, eles permitem a passagem de corrente elétrica. Então, por isso, os compostos iônicos, quando estão dissolvidos em água, conduzem eletricidade, ok? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai, a partir destas fórmulas, vamos dar a fórmula molecular das substâncias formadas aí por cada par de átomos, tá? Então, temos entre sódio e cloro, entre cálcio e cloro, entre cálcio e oxigênio. Vou pegar aqui a nossa tabelinha. A gente precisa saber do sódio, do cálcio, do cloro e do oxigênio. A gente tem que encontrar eles ali na tabelinha periódica. O sódio, ó, ele tá aqui no grupo 1. Se ele tá no grupo 1, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. O outro que a gente tinha que encontrar era o cálcio. O cálcio tá aqui, ó, no grupo 2. Quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. O oxigênio tá aqui no grupo 16, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. E o cloro tá aqui no grupo 17, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada, ok? Então, vamos lá, vamos voltar lá pro nosso slide. Vou só botar aqui, ó, um elétron na última camada, né? 7 elétrons na última camada, 2 elétrons e para o oxigênio 6 elétrons, só para a gente não precisar ficar voltando na tabela periódica toda hora. Então, eu vou desenhar aqui o átomo de sódio, que tem um elétron na última camada, e o átomo de cloro, que tem 7 elétrons na última camada. O que vai acontecer? O sódio, ele vai precisar perder esse um elétron, né? É mais fácil para ele perder um elétron do que ganhar 7. Por quê? Vamos lá, o sódio tem número atômico 11. Se eu for fazer a distribuição eletrônica do sódio, na primeira camada, ó, número atômico 11. Na primeira camada, ele vai ter 2 elétrons. Na segunda camada, 8 elétrons. Na terceira camada, 1 elétron. É mais fácil para ele perder 1 elétron e ficar igual a um gás nobre aqui com 8 elétrons na última camada do que ganhar 7, né? E para o cloro é mais fácil ele ganhar 1 do que perder 7. Então, esse elétronzinho aqui do sódio vai ser doado, lembrando que a gente está representando só a camada de valência, esse elétron vai ser doado para o cloro. E a minha fórmula molecular vai ser NaCl, ok? Para o cálcio, como é que a gente vai fazer? Cálcio e cloro. O cálcio, onde eu vou botar o cálcio? Vou botar o cálcio aqui. Aqui em cima. O cálcio tem número atômico 20. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? K igual a 2, L igual a 8, M igual a 8, N igual a 2, certo? Então, ele tem 2 elétrons na última camada e na camada anterior ele tem 8.
então é mais fácil para ele perder 2 elétrons. A Natália sempre tem que fazer distribuição eletrônica? Não, você só tem que saber o número de elétrons que tem na última camada, tá? Mas eu estou fazendo a distribuição eletrônica só para mostrar para vocês por que eles perdem os elétrons. Porque aí na camada anterior eles têm 8 elétrons e aí por isso eles vão ficar que nem os gases nobres, ok? Mas a gente só precisa representar os elétrons da camada de valência. O cloro com os seus 7 elétrons, ok? O que vai acontecer? O cálcio vai doar 1 elétron para o cloro, porque o cloro só precisa de 1 elétron na última camada, certo? Só que o cálcio ele ainda tem 1 elétron que ele precisa doar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro átomo de cloro, também com seus 7 elétrons na última camada, e vou doar esse elétronzinho para o cálcio, para o cloro. Então, o cálcio doou seus 2 elétrons e cada cloro recebeu 1, então tá com 8 elétrons na última camada. Então, a minha fórmula vai ser, eu vou precisar de 1 cálcio e 2 cloros. Lembrando que na ligação iônica a gente sempre coloca primeiro o metal, depois o não metal, ok? E aqui, CaO, mais uma vez, ó, cálcio, 2 elétrons. O oxigênio, 6 elétrons. Cálcio precisa doar seus 2 elétrons e o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons para ficar com 8. Então, ele vai doar os 2 elétrons e vai ficar aqui, ó, CaO. Beleza? E a ligação covalente? Como é que ocorre essa ligação? Então, a ligação covalente normalmente vai acontecer, normalmente não, ela sempre vai acontecer entre elementos não metálicos, entre ametais, e os livros também botam ametais e o hidrogênio, só que o hidrogênio também é um ametal, né? Então, como que vai acontecer? Tenho aqui o hidrogênio com um único elétron na sua última camada, e tenho o flúor com 7 elétrons na última camada. O hélio é o elemento, o gás nobre, mais próximo do hidrogênio. Então, o hidrogênio vai querer ficar igual ao hélio, com 2 elétrons na última camada. Então, ele não pode doar o seu elétron, certo? O flúor vai querer ficar igual ao neônio, com 8 elétrons na última camada. Então, ele quer um elétron, ele também não vai doar os seus elétrons. Como todo mundo está querendo elétron, o que eles vão fazer? Ninguém pode doar, então eles vão compartilhar esse par de elétrons, ok? Quando eles compartilharem, o que vai acontecer? Ó? Agora, esses 2 elétrons pertencem ao hidrogênio. O hidrogênio está com 2 elétrons igual ao hélio. E o flúor está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o do hidrogênio, 8 elétrons na última camada. Então, a característica da ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, ok? E esse compartilhamento vai ser sempre entre 2 ametais, ou, né, como os livros colocam, ametal mais hidrogênio, ok? Ou ainda hidrogênio mais hidrogênio, certo? E o que acontece? A gente viu que a ligação iônica ela é uma interação eletrostática, né? Agora, a ligação covalente, ela ocorre pela sobreposição dos orbitais. A gente viu que os elétrons ficam localizados no que a gente chama dos orbitais atômicos, né? Que são a região onde os elétrons podem ficar distribuídos. O que vai acontecer? 2 orbitais de 2 átomos, eles vão se sobrepor. Por exemplo, aqui no caso do hidrogênio, ele tem um elétron aqui, né? Um elétron aqui. Os orbitais se sobrepõem e os elétrons ficam aqui compartilhados entre os 2 hidrogênios, certo? No outro exemplo aqui, a gente tem o hidrogênio com um dos orbitais P do flúor, tá? Então, eu teria aqui os 2 elétrons compartilhados pelo orbital S do hidrogênio e pelo orbital P do flúor, ok? Então, lembrando, a ligação covalente ocorre por sobreposição de orbitais. E os compostos covalentes, eles podem ser encontrados em todos os estados físicos. Aqui a gente tem o açúcar, que é um sólido,
a água, que normalmente é encontrada no estado líquido, né, na temperatura ambiente, e aqui, por exemplo, o CO2, que é um gás, certo? Então, podem ser encontrados em todos os estados físicos, líquido, a água, né, e gás, o CO2. Agora a gente vai ver como fazer as fórmulas eletrônicas e estrutural da ligação covalente. Vamos ver aí, ó, vamos olhar na tabelinha periódica, a gente tem o hidrogênio, enxofre, carbono, oxigênio e nitrogênio. Vamos olhar cada um deles na tabela periódica, ó. Hidrogênio está no grupo 1, tem um elétron na última camada. Enxofre está no grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. Carbono, grupo 14, 4 elétrons na última camada. Oxigênio, grupo 16, 6 elétrons na última camada. E o nitrogênio está no grupo 15, tem 5 elétrons na última camada, tá? Agora vamos anotar essas informações aqui, ó. Hidrogênio, 1 elétron na última camada. Enxofre, 6. Carbono, 4. Oxigênio, 6. Nitrogênio, 5. Estou anotando só para a gente não precisar ir lá, né, para a nossa tabelinha de novo, ok? Então, vamos pensar assim. Vamos fazer a fórmula primeiro, porque H2S. O hidrogênio ele tem um elétron. Para ficar como o hélio, ele vai querer ganhar mais um elétron, né? Vai fazer uma ligação. O enxofre tem 6 elétrons. Para 8, ele precisa de 2 ligações, né? Para conquistar mais 2 elétrons. A gente sempre coloca no meio quem faz mais ligações, tá? Detalhe importante, no meio quem faz mais ligações. Então, eu vou colocar o enxofre aqui com seus 6 elétrons, ok? E os hidrogênios ao redor, cada um com um elétron. Então, nós estamos construindo aqui a fórmula eletrônica, que vai mostrar para a gente a distribuição dos elétrons, tá? O hidrogênio precisa fazer uma ligação, fez aqui. Quando ele faz essa ligação, então, o enxofre está fazendo duas, uma com cada hidrogênio, ok? Essa é a fórmula eletrônica. Eu vou representar, por enquanto, a fórmula estrutural aqui, assim, ó. Representar as ligações através de traços e vou representar os pares de elétrons que sobraram no elemento central, porque é importante. A gente vai ver o porquê daqui a pouco, quando a gente vai corrigir a geometria dessa molécula, ok? Para o CO2 agora, carbono com 4 elétrons na última camada, precisa fazer 4 ligações. Oxigênio com 6 elétrons na última camada, precisa fazer 2 ligações. Então, vou botar o carbono aqui no meio, que ele precisa fazer mais ligações, né? E o oxigênio, que precisa fazer 2 ligações, vou botar ao seu redor. O oxigênio com seus 6 elétrons precisa fazer 2 ligações. Então, o carbono precisa fazer 4, né? Vai fazer 2 com esse oxigênio, completando as 2 ligações do oxigênio, mais 2 com esse aqui, certo? Então, cada oxigênio fez 2 ligações e o carbono fez 4, ok? Então, ó, a minha fórmula vai ficar aqui, ó, C dupla O, ligação dupla. Ó, já que ele tá fazendo 2 ligações, a gente representa por 2 tracinhos. Não precisamos representar os elétrons dos átomos periféricos, tá? Só do central. Agora, nitrogênio. A minha fórmula aqui está dizendo que eu preciso de 2 nitrogênios. Ele está no grupo 5, né? Se ele está no grupo 5, ele tem 5 elétrons, né? Para chegar a 8, ele precisa de 3 elétrons. Então, ele vai precisar fazer 3 ligações, ó. 1, 2, 3 ligações, né? Cada uma com um par de elétrons. Então, a minha fórmula vai ficar N tripla N, ok? Ligação tripla, já que ele faz 3 ligações, certo? Agora, vamos falar da ligação coordenada. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. O carbono, vou botar aqui, ó. Carbono, 4 elétrons, oxigênio, 2, hidrogênio, 1, nitrogênio, 5. Só pra gente lembrar, ok? O carbono, oxigênio, tem 4 elétrons, né? 1,
2, 3, 4. Vou representar aqui os elétrons do oxigênio de outra cor. Vou representar de azul. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Numa ligação covalente comum, a gente tem um elétron vindo de cada átomo, certo? Durante a ligação. Então, aqui a gente teria uma ligação com um elétron que vem do carbono e um elétron que vem do oxigênio. Aqui a gente teria outra ligação com um elétron que vem do carbono e um elétron que vem do oxigênio, certo? Porém, se a gente olhar aí, o oxigênio já está completo, ele precisa fazer 2 ligações e ele já completou seus 8 elétrons, os 6 azulzinhos e mais 2 vermelhinhos. Porém, o carbono ele está com seus 4 elétrons vermelhinhos e mais 2 elétrons azulzinhos. Ele está com 6 elétrons, certo? Ele não está com seu octeto completo. Então, o que vai acontecer? Nesse tipo de ligação, que é a ligação coordenada, pode ocorrer uma ligação em que os 2 elétrons venham de um único átomo, certo? Então, o que vai acontecer? É como se esse par de elétrons aqui do oxigênio fosse vir para cá, para fazer a ligação com o oxigênio, com o carbono, certo? Então, eu vou ter agora uma ligação que vem predominantemente, que vem somente, na verdade, né, com um par de elétrons saindo de um único átomo, que é o oxigênio. Esse tipo de ligação é a ligação coordenada, tá? Quando o par de elétrons vem de um único átomo, ok? Vamos ver outros exemplos, ó. O oxigênio, ó, com seus 6 elétrons. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Esse primeiro aqui, ó, ele vai fazer 2 ligações. Aí eu tenho os 2 elétrons, né? As 2 ligações, os 2 átomos com o octeto completo. Só que esse terceiro oxigênio aí, ele vai estar sem nenhuma ligação, sem o octeto completo. Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio do meio, esses 2 elétrons aqui, é que vão fazer a minha ligação coordenada, certo? Com esse parzinho de elétrons. Então, eu vou ficar com O. Vou desenhar o primeiro oxigênio, né? O segundo oxigênio, ó, uma ligação aqui, uma ligação aqui, e os 2 elétrons do oxigênio do meio, que vão estar fazendo a ligação com o terceiro oxigênio, ok? Se a gente for observar, eu tenho, ó, esse oxigênio aqui, vamos olhar para o CO primeiro. Esse oxigênio está com seus 6 elétrons azuis e mais 2 elétrons vermelhos. Então, ele está ainda com seus 8 elétrons. E o carbono está com seus 4 elétrons vermelhos, mais os 4 elétrons azuis do oxigênio. Então, também está com 8. E nesse último caso também, ó. O oxigênio do meio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Todos os átomos agora estão com 8 elétrons, ok? Mais um exemplo é o HNO3, tá? Então, vou botar aqui, ó, o nitrogênio com seus 5 elétrons, né? Ele faz, então, 3 ligações normalmente, né? Os oxigênios, cada um com seus 6 elétrons. E o hidrogênio, que no caso de um ácido, ele está sempre ligado ao oxigênio, ok? Então, eu vou fazer, ó, o hidrogênio faz uma ligação, fez aqui. O oxigênio precisa fazer 2. Como ele já está fazendo uma, ele fez a segunda aqui. Nitrogênio precisa fazer 3, então ele vai fazer 3 ligações aqui,
né? Vai fazer 2 com esse oxigênio, vai completar esse oxigênio, então vai fazer 3 ligações no total. Então, o nitrogênio já está completo, mas esse último oxigênio aqui ainda precisa de 2. Então, o que vai acontecer? Esse parzinho de elétrons aqui vai ser compartilhado também com o oxigênio para completar o octeto dele, né? Então, nós teremos, ó, N, ele fazendo a ligaçãozinha aqui, os 2 elétrons dele aqui, sendo compartilhados com o oxigênio. Aqui, a minha ligação dupla, né, com o outro oxigênio. E aqui, uma ligação simples com o oxigênio, que está fazendo também uma ligação simples com o hidrogênio, ok? Como é que ficaria, então, a minha fórmula estrutural para cada elemento, aqui, para cada substância? No CO, eu representaria por uma ligação tripla, certo? O O3, que é o ozônio, ó, uma ligação simples com esse oxigênio, uma ligação dupla com esse oxigênio, e no átomo central sobrou um parzinho de elétrons. E no último, a gente ficaria, ó, o nitrogênio, fazendo uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples para cá, né? Uma ligação simples com esse oxigênio e um hidrogênio, ok? É um pouquinho complicada a ligação coordenada no princípio, né? Então, a gente vai ter que praticar bastante, vamos resolver bastantes exemplos, muitos exercícios, tá? Mas a ligação coordenada é basicamente isso. São exceções, né, que existem nas ligações covalentes, né? Quando um átomo ele ainda está deficiente em elétrons, mas eu tenho um átomo central que ainda pode compartilhar os 2 elétrons, um par de elétrons com esse elemento que está deficiente, essa ligação vai ocorrer com os 2 elétrons vindo de um único átomo. Essa é a diferença da ligação coordenada para a ligação covalente comum, onde numa ligação vem um elétron de cada átomo, certo? Agora, nós vamos ter mais 2 exceções à regra do octeto. Primeiro é a expansão do octeto. O que é a expansão do octeto? Ela ocorre quando o elemento ele pode ficar com mais de 8 elétrons na sua última camada. Esses elementos são elementos que estão a partir do 3º período da tabela periódica, tá? Eles são maiores e conseguem ficar com mais de 8 elétrons. Antes disso, não. E os que fazem isso com maior frequência, que é o que a gente vai ver mais, é o enxofre e o fósforo, tá? São os elementos que fazem a expansão do octeto. Então, nós temos exemplo aqui, ó, o SO2, certo? Todos os elementos, tanto enxofre quanto oxigênio, estão no grupo 16 e tem 6 elétrons na última camada, certo? Então, eles precisam fazer 2 ligações, ok? Então, o oxigênio vai fazer 2 ligações aqui com o enxofre, certo? Só que esse oxigênio também pode fazer 2 ligações com o enxofre, também precisa fazer, né? O enxofre ele só precisa de 2 ligações para estar com o octeto completo, né? Então, com essas 2 ligações que já foram feitas, ele já estaria com o octeto completo. Mas como ele pode ter mais de 8 elétrons na última camada, ele vai fazer a ligação também aqui com o outro oxigênio, certo? Essa aqui é a minha fórmula eletrônica e a gente tem aqui a nossa fórmula estrutural, ok? Um outro exemplo que a gente tem de exceção da regra do octeto é a contração do octeto, que ocorre no átomo de boro e no berílio, ok? Eles se satisfazem com menos de 8 elétrons na última camada. O boro, ele se satisfaz com 6. Vai fazer uma ligação com cada hidrogênio, tá? E o berílio, ele se satisfaz com 4. Então, ele vai ficar com 4 elétrons nessa última camada. Vai fazer 2 ligações, ok? São as nossas únicas exceçõezinhas. E agora, nós vamos falar de geometria molecular. Ok? Então, já que a gente aprendeu
como fazer as ligações. A gente vai ver mais exemplos aqui de ligações químicas covalentes, que são as mais complicadas, e a estrutura molecular de cada uma delas, a geometria molecular de cada uma delas. Então, vamos lá. O oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada, né? Então, para 8 elétrons, ele vai precisar fazer 2 ligações, certo? Então, vai fazer aqui, ó, uma ligação, 2 ligações. A geometria dessa molécula é a geometria linear, como eu representei aqui na figura em vermelho, tá? Essa geometria aqui. E ela é uma geometria linear porque os dois átomos estão na mesma linha, ok? Representei aqui a ligação dupla, né? O, dupla, O. Aqui embaixo a gente tem o hidrogênio com 1 elétron, o flúor com 7 elétrons na última camada. Eles vão fazer uma ligação só, né? Então, aqui temos representado em branco e verde a molécula de HF. Sempre que eu tiver uma molécula formada somente por 2 átomos, ela vai ter a geometria linear. Okay? Agora, e quando eu tiver moléculas com 3 átomos? Quando eu tiver moléculas com 3 átomos, eu tenho 2 opções de geometria, a linear e a angular. E nós vamos ver a diferença de cada uma delas, tá? Então, a gente já fez a molécula de CO2 hoje, né? Temos o carbono com 4 elétrons, precisando fazer 4 ligações. O oxigênio com 6 elétrons, precisando fazer 2 ligações, certo? Então, o oxigênio vai fazer 2 aqui com carbono. E o carbono vai fazer mais 2 com esse outro oxigênio, certo? Então, qual vai ser o caso? Eu tenho aí, ó, C, dupla, O, dupla, O, certo? Essa opção, ela também é uma geometria linear, tá? Temos o carbono aí no meio, né? E uma ligação dupla com cada oxigênio. Vamos ver a diferença para o H2O, para a água, ok? Nós temos o oxigênio com 6 elétrons, né? Fazendo 2 ligações, e o hidrogênio que faz somente uma ligação. Então, o hidrogênio vai fazer uma com o oxigênio, e o oxigênio está fazendo 2, uma com cada hidrogênio. Qual é a diferença desse exemplo para o exemplo de cima? Agora, no átomo central, sobraram pares de elétrons. E os elétrons, eles possuem carga negativa, ou seja, eles vão se repelir. Os elétrons que ficaram livres vão repelir as ligações. Então, as ligações vão vir aqui para baixo, elas vão ficar localizadas mais para baixo para ficar o mais distante possível dos elétrons, certo? Então, sempre que sobrar par de elétrons no átomo central, as ligações vão se abaixar. E a geometria, nesse caso, é angular, tá? Temos aí um ângulo formado aí entre as ligações, ok? Então, são os 2 exemplos para moléculas com 3 átomos. Moléculas com 4 átomos, tá? Nós temos 2 opções, a trigonal plana e a geometria piramidal, ok? Vamos fazer primeiro essa primeira molécula, que é o formol. O carbono faz 4 ligações, certo? Tem 4 elétrons na última camada. O hidrogênio faz uma ligação, ele tem 1 elétron. E o oxigênio, que tem 6 elétrons, faz 2 ligações. Então, o oxigênio vai fazer 2 ligações com o carbono. Carbono já fez 2, carbono precisa de 4. Então, ele vai fazer 2, uma com cada hidrogênio, certo? Essa estrutura aí é a estrutura trigonal plana, porque ela forma um triângulo, né? Com todos os átomos no mesmo plano, por isso que a gente chama de trigonal plana. Agora, vamos ver a diferença para a geometria piramidal. Nós temos o nitrogênio, que tem 5 elétrons, certo? Vai fazer 3 ligações. E o hidrogênio, que faz uma ligação. Então, o hidrogênio vai fazer uma ligação com o nitrogênio. O nitrogênio vai fazer 3 ligações. E, mais uma vez, sobraram elétrons
no meu átomo central. E esses elétrons do átomo central vão repelir os elétrons das ligações, elas vão ficar para baixo, certo? Ó, a gente representa assim, ó. É comum a gente representar, ó, um tracinho, para como se ela estivesse no plano. Pintadinho assim, uma ligação mais pintadinha, como se ela estivesse para frente do plano que a gente está observando. E um tracejadinho, mostrando que ela está para trás. A estrutura correta dela seria essa aqui, ó, formando uma pirâmide triangular, ó, os lados de uma pirâmide triangular. Aqui seria o topo da pirâmide, ok? Então, sempre que sobrar elétrons no átomo central, as ligações vão se abaixar e a gente vai ter uma geometria piramidal para moléculas com 4 átomos. A partir de agora já vai ser mais tranquilo, porque nós não vamos mais ter 2 opções, tá? Então, moléculas com 5 átomos vão apresentar sempre a geometria tetraédrica, vão formar um tetraedro. Então, temos aqui o carbono, né, que faz 4 ligações, e os hidrogênios, cada um fazendo uma ligação. Então, o carbono vai fazer 4 ligações, uma com cada hidrogênio, certo? Como é que a gente representa aí para esses átomos ficarem o mais distante possível um do outro, né? Que é para eles não se repelirem. A gente representa como um tetraedro, certo? Seria aqui, ó, seria como se fosse uma pirâmide também, né, de base triangular, só que o topo da pirâmide, ele é formado também por um átomo, né? Lá no topo da nossa pirâmide, da geometria piramidal, era um par de elétrons que ficava no topo, né? Agora a gente tem um átomo. E a gente representa assim, ó, uma ligação no plano, outra ligação no plano, uma para frente do plano, e uma para trás do plano, ok? Formando o tetraedro, ó, meu tetraedro, ok? Para moléculas com 6 átomos, aqui a gente tem um exemplo, esse exemplo é bom, porque a gente tem um exemplo com fósforo, e a gente falou que o fósforo, apesar dele estar no grupo 5 e ter 5 elétrons na última camada, ele pode expandir o seu octeto, ele pode fazer mais, ele pode ter mais de 8 elétrons na última camada. Vou desenhar aqui os átomos de cloro. Os átomos de cloro estão no grupo 17. Então, eles têm 7 elétrons na última camada, ok? Então, vou desenhar todos os 5 aqui, né? Porque a minha fórmula está dizendo que eu preciso de 5 átomos de cloro, né? E cada átomo de cloro vai fazer uma ligação, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente tem aí o fósforo com 10 elétrons, né? Mostrando a expansão do octeto dele, ok? Com 10 elétrons na última camada. E como que é essa estrutura? É a bipirâmide trigonal. É como se eu tivesse 2 pirâmides, ó, uma aqui em cima e outra aqui embaixo, tá vendo? Representando aí, é como se elas estivessem agarradas pela base, ok? Uma bipirâmide trigonal. No plano a gente representa ela assim, ó. Um cloro para frente, um cloro para trás e os outros todos no plano, ok? E por último, para a gente terminar nossa aulinha, átomos com 6, quer dizer, moléculas com 6 átomos. Mais uma vez, temos enxofre aqui, e o enxofre, ele é capaz de expandir o seu octeto, né? Ele tem 6 elétrons, normalmente ele precisaria de 2 ligações, mas é possível ele expandir, né, essas ligações. E eu estou desenhando aqui os átomos de flúor, que estão no grupo 17, tem 7 elétrons na última camada, e precisam de uma ligação, né? Por ele estar no primeiro período, ele não é capaz de fazer a expansão do octeto, ok? Então, o átomo de enxofre vai fazer uma ligação com cada átomo de flúor.
E a gente vai ver que ele vai ficar com 12 elétrons na última camada, certo? Então, para essas exceções, né, para essa molécula que tem 7 elétrons na última camada, eu botei 6, mas são 7, tá? São 6 flúor e 1 enxofre. O nome da geometria é geometria octaédrica. É como se eu tivesse... É um octaedro, né? Que é como se fosse 2 pirâmides, porém pirâmides de base quadrada, tá? Uma base colada na outra base, tá? Teria uma aqui, outra aqui, certo? E a gente representa assim. Flúor, flúor, esses no plano, 2 átomos de flúor para trás e 2 átomos de flúor para frente. Ok? E aí, terminamos a nossa aula. Continue se cuidando e falo com vocês na próxima semana.